A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela sara, ela cura, ela liberta e ela leva para a glória. Mas precisamos entender ela, mas precisamos compreender ela. Não basta alguém dizer que é de Jesus, não basta alguém dizer que creu. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos andar por ela. Não basta o irmão ou a irmã dizer que é salvo. A salvação é notória na vida de cada homem, cada mulher, no dia a dia, na presença de todas as pessoas. Existe um homem transformado, uma mulher transformada, a graça entrou e o nosso Deus começa a aperfeiçoar. O nosso Deus foi muito claro em dizer que nós precisamos testemunhar Ele aqui na terra. Testemunhar Ele é viver em santidade, deixar o pecado, ter uma boa ideia das coisas do céu para transmitir aqui. Por quê? Ele disse que nós somos embaixador dele, somos representantes dele aqui na terra. Esse irmão e essa irmã representa Deus aqui na terra. Irmão, irmã, nenhum de nós vamos ser enganados. Porque o nosso Deus, pela sua palavra, que Ele nos salvou, também Ele vai nos julgar. Eu quero ler um texto que se encontra em Mateus 10, 32, que vai dizer assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está aí no céu. Jesus está sendo muito claro aqui, que não é porque o irmão e a irmã diz que é de Jesus. Ele está dizendo, se nós confessar Ele. Se nós não confessar Ele, nós não podemos, Ele não vai confessar diante do Pai. E se Ele não confessar o irmão ou a irmã diante do Pai, os problemas não vão embora, a paz não vai chegar, porque não se cumpriu a palavra dEle. A palavra dEle precisa se cumprir. Por meu irmão que está me ouvindo, lá em Atos 1, e versículo 8, o Senhor Deus diz lá: recebereis as virtudes do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmão e irmã, vamos meditar essa palavra. Aqui ele diz alguém confessar diante dos homens. Confessar é testemunhar. Mas lá em Atos, ele está dizendo que é quando o ser humano recebe do Espírito Santo. Muita gente está dizendo que tem o Espírito Santo. Mas para ter o Espírito Santo, nós precisamos ser testemunha aqui na terra. As pessoas vão ver a nossa conduta, eles vão ver o nosso comportamento, porque como podemos testemunhar as coisas de Deus se não tiver o Espírito Santo? O maior adversário nosso é o diabo, mas Jesus orientou nós para que realmente nós sejamos livres dele. Então primeiro nós temos que ter uma revelação, nós entender e nós ter o Espírito Santo. Se não temos o Espírito Santo, os irmãos podem observar que quando se vai para uma oração vazio, é um sofrimento. Mas quando o Espírito de Deus toma nós, Ele nos ensina a orar, Ele nos fortalece, Ele nos dá revelação. Mas Tiago 4:7, que é um texto que me chama a atenção, o nosso Deus disse: sujeitai-vos ao Senhor, resista o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, se nós temos o Espírito de Deus e nós entendemos, nós temos que se sujeitar a Deus. É o que? Em oração. Muita gente não tem nem tempo para orar, não tem tempo nem para ler a Bíblia, e muitas vezes busca a Deus para resolver um problema. Não, ele não está dizendo isso, que é para ir na presença dele para buscar, para resolver problema, para ir lá adorar a Ele, resistir o diabo, porque o diabo não quer que ninguém ame a Deus e adore a Deus. Ele quer ser adorado. Então ele traz muitos problemas, muitas dificuldades em nossas vidas por nós não entender o Evangelho. Mas ele já foi derrotado. Então nós vimos aqui, Mateus 10:32, que o nosso Deus disse que Ele só vai apresentar nós diante do Pai, porque Ele é o caminho para as bênçãos, para tudo, se nós
Com muito claro está o texto. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Confessar é testemunhar que você é um novo homem, você é uma nova criatura, você já aprendeu a perdoar, já aprendeu a amar, já aprendeu a gastar tempo com Jesus. Agora você, de toda forma, você sempre arruma um tempo para adorar a Deus. Então Deus vai te confessar diante do Senhor. Mas no versículo seguinte ele vai dizer assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então, irmão, não é apenas uma fé. Eu preciso caminhar como cristão. Quando chega batalha, chega luta, eu preciso estar na presença de Deus, para que o diabo não tenha poder nas nossas vidas, não tenha legalidade. Mas o texto aqui continua aqui de Mateus dizendo assim: glória a Deus, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas uma espada. Deus dá uma responsabilidade para cada um de nós, que nós entendemos que Ele não veio trazer a paz, Ele trouxe esta palavra. Esta palavra, ela é a vida, ela é o manual de instrução para nós. Essa palavra nós temos que interpretar ela. Não podemos ser crentes sem interpretar essa palavra. Essa palavra é vida, e que essa palavra fala com nós. Então ele foi muito claro: não pensa que vem trazer a paz. Muita gente ama Deus ou vai até a igreja para ter paz, não sofrer, não perecer. Não, mas não é isso que ele morreu na cruz. Ele morreu para nos salvar e para que nós se tornasse adorador dele, que nós guardássemos os princípios, nós fôssemos embaixador dele aqui na terra. Então, se isso está acontecendo com meu irmão, com a minha irmã, glória a Deus. Mas se não está, Jesus tem misericórdia e nos ajude muito. Então nós vimos muito claro aqui que a palavra de Deus, ela está nos dizendo que Ele não veio trazer a paz, mas Ele veio trazer o quê? Uma espada. Então a responsabilidade é minha e do nosso irmão em guerrear e ir à presença de Deus. Tiago 4,7. Com certeza Deus quer se revelar e Deus quer falar com nós nessa palavra, em nome de Jesus nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, lembra que Jesus nunca nos abandona, mas nós muitas vezes abandonamos porque não temos conhecimento, não temos entendimento. Não se faz guerra sem conhecimento, sem entendimento. O livro de Tiago, ele disse que nós devemos de confiar no Senhor e não se estribar no seu próprio entendimento. Quanta gente quer amar a Deus, adorar a Deus, mas não conseguiu sair ainda da sua vida própria, não se esvaziou. Jesus disse muito claro ao texto que quem encontra a vida perde a sua própria. Então nosso Deus não quer que nós amamos a Ele com as nossos próprios conhecimentos, mas com o conhecimento dEle, com a sabedoria dEle. Nós precisamos entender que Satanás foi derrotado, mas precisamos lutar com as armas do Espírito Santo de Deus, não com as armas humanas, mas sim com as celestiais, com as divinas, e com certeza Deus quer lhe dar vida. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe, que Deus se revele, que Deus mude a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.